Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Estamos aqui com o provocador filosófico Emerson W. Dias. Muito boa noite. Obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós nesta terça-feira? Hoje vamos falar sobre Group Thinking, que é uma teoria traduzida para o português de pensamento grupal. Certo. Vamos Olha lá. só, em 1972, um cara chamado Irving James desenvolveu essa teoria, né? Que ele baseava na aceitação unânime e consenso de opiniões, em que a principal motivação está em que as pessoas mantenham a sua coesão no grupo, né? Por que isso? Porque existe uma pressão social sobre as pessoas de se comportarem de uma forma meio que média, né? É muito difícil ser dissidente dentro de um grupo quando todo mundo pensa igual e tal. Então ele criou essa teoria. Mas 20 anos antes dele formular essa teoria, né, ou batizar de Group Thinking, o pensamento grupal, teve um experimento de um cara chamado Salomon Asch, e que ele fez o seguinte, olha que interessante, né? Ele colocou uma pessoa num grupo de 7 ou 9 pessoas, várias vezes ele fez isso, e essa pessoa não sabia, mas as outras 7 ou 9 já sabiam que seriam perguntadas algumas questões bastante óbvias, e essas pessoas diriam respostas erradas, mas unânimes. De modo que aquela pessoa que não sabia que estava combinado isso, ficava um pouco espantada, né? Como assim? Peraí, 2 mais 2 é 5? Não faz sentido isso, né? Então foram feitos lá 10, 12 perguntas, e dessas 10, 12 perguntas, acho que 9 eram... as pessoas diziam errado. Só que o que acontecia? Essa pessoa que não sabia que estava fazendo parte do experimento, ela era a última a falar. Então, antes dela falar, 9 pessoas já tinham confirmado uma resposta errada. Com o tempo, o que acontece? Essa pessoa começava também a dar respostas erradas, porque ela começava a sentir muita angústia e achava que talvez o problema fosse ela, e ela começava a aderir ao pensamento, né? Por quê? Porque existe uma pressão social muito grande de você discordar de coisas que está todo mundo falando de um jeito, né? Então, essa é a ideia do pensamento grupal. As pessoas formam uma coesão, muitas vezes baseada numa pressão social e não se pensar de forma diferente. Né? Então, essa teoria ficou chamada de Group Thinking. E quando você olha alguns estudos de liderança, algumas teorias, né? Tem uma teoria chamada a teoria da troca líder-membro, que ela categoriza 2 tipos de liderados, né? O que eles chamam de in-group, e o extra-group, né? O out-group. Que é o quê? O líder tende a tratar melhor, né? Com aquelas pessoas que ele, obviamente, tem ali uma certa coesão. Se dá melhor também. Se dá melhor, valoriza suas opiniões, etc. E tende a deixar de lado o outro grupo, né? O extra-grupo. Ou seja, essa ideia de um pensamento coeso, ela, inclusive, oferece uma satisfação para uma pressão social que todos nós sentimos, que é ser dissidente, né? Então, a gente tende... por conta de muitas vezes de pressão, a gente tende a aceitar o grupo ali, o consenso. Para não dar muito trabalho, né? Exato. Você tem que argumentar muito, né? E se tá todo mundo confirmando. E que é interessante, né? Você lembra daquele filme 12... Você falou agora da série, da série que passa aí no canal, que nós não vamos dizer o nome, né? Que tem lá o professor. Mas tem um filme já bastante antigo, teve até uma regravação dele, que acho que era 12 Homens e uma Sentença, se eu não me engano. Que é um filme até em preto e branco. Sim, é um filme antigo, bem antigo. Não, um filmaço. Assisti... espetacular esse filme. E é um julgamento, né? E tem toda uma situação. Justamente é um corpo de júri que está ali julgando, eu não me lembro o caso, acho que de um assassinato, lá, alguma coisa assim. E é uma discussão justamente bastante ferrenha, que fica... Você está dizendo isso, eu estou me recordando aos poucos do filme, meio que uma onda. Tem hora que a onda é contrária, e aí as pessoas vão mudando de opinião na medida em que a onda vai levando as pessoas a mudarem as opiniões. Exatamente. Este filme é um grande exemplo dessa teoria do Group Thinking, né? Porque por conta da pressão social, você acaba aderindo ao movimento, né? Sim. Então, agora, por que eu estou falando isto hoje, né? Porque eu acredito que liderar é você encaminhar consensos, né? E óbvio que nem todo mundo vai pensar igual, mas a arte da política é exatamente essa, né? Sim. A arguição, a argumentação, a troca de ideias, para se formar um consenso em relação a uma direção. Não é nunca uma imposição, né? Porque quando você impõe, você não está liderando.
né? Ele está sendo autoritário, impondo, autocrático, né? E o papel da liderança é exatamente isso, né? Buscar consenso, até porque o ser humano sente quando perde. Perder para o ser humano é muito doído, então você tem sempre que negociar, né? Para que você consiga, de fato, convencer, persuadir, na realidade é o nome da palavra, para você criar consenso. Né? Então, acho que esse é um grande papel da liderança. Mas o que é mais fácil? O mais fácil é você ficar no in-group, né? Naqueles que pensam iguais, e você fazer parte de um pensamento grupal. O problema é que o pensamento grupal pode estar indo para o caminho errado. Né? É isso que eu ia falar. Você precisa prestar atenção no líder também que está à frente do pensamento, vamos dizer assim. Porque muitas vezes esse líder ele pode estar num primeiro momento ali todo certinho, mocinho, e depois virar a moeda, né? Exato. É o caso, por exemplo, do Hitler, que depois todo mundo acha que ele foi lá e tomou poder, não foi isso? Não. Ele conquistou o poder. Foram alterando leis. Exatamente. Porque eu estive lá no Museu do Holocausto em Jerusalém. E olha só, eu sou uma pessoa, acho que mais equilibrada nessa questão emocional, assim, né? Mas foi um lugar que eu me emocionei profundamente. Porque entrar no Museu do Holocausto, e o museu ele é montado em ordem cronológica, né? Então a primeira parte do museu ele está mostrando como é que o Hitler foi convencendo as pessoas e mudando as legislações. De modo que quando ele começou a executar, era tudo legal. Ele não fez nada ilegal. Sim, então, exatamente. Né? Então, assim, até tem uns trilhos, tem uma sala que tem roupas e sapatos das pessoas que foram incineradas. E você vê sapatos de criança. Então, essa cena... E aí é que tá. Como é que você luta contra a lei? Exato. Haja vista que a lei também é, de alguma maneira, a representação de um Estado. Correto. Né? Porque ali ela está a serviço, muitas vezes, do Estado. O Estado vai lá e fala, ó, a lei, nós estamos fazendo o que determina a lei. Se a lei se a lei autoriza que nós matemos, vamos matar. Exato. Né? Então precisa tomar muito cuidado com a liderança que... Exatamente. E, inclusive, quando você lê lá o Ekman em Jerusalém, que é um livro fantástico da Hannah Arendt, que ela traz a ideia da banalidade do mal, ela fala exatamente isso, né? O Ekman dizia, não, mas eu só cumpri a lei. Mas o Ekman foi o cara que sentenciou muitos judeus. Mas a resposta dele, eu só cumpri a lei, eu fiz o que me pediram. Sim. Ou seja, ele está amparado, né? Está amparado porque ele banalizou o mal. Ele deixou de pensar. E ao deixar de pensar, você deixou de ser humano. É isso aí. E aliás, você está trazendo um tema que merece até um programa, qualquer hora, porque o negócio é muito... se você começar a falar que... muito autoritarismo que existe no mundo é feito em função de leis. Exato. Você vai entrar num cenário... Não, mas espera aí, como é que uma lei pode defender né, a mortandade de pessoas? Não, então, isso existe. Existe, porque existe um conceito, até se o pessoal quiser, pode procurar no canal, eu já falei sobre isso aqui. Existe uma distinção entre ética e lei. Né? A lei pode dizer, é natural que você tenha escravos. E a lei era vigente no Brasil. Dizia, você pode escravizar pessoas, é legal. Era legal, era moral, inclusive autorizado pela igreja. Né? Agora, era ético do ponto de vista humano, né? A ética no sentido, quando você olha a ética, né? A palavra ética, ethos, caráter do mundo, morada do mundo, é aquilo que é o mais puro para a humanidade. É ético fazer isso, mas era legal. Então tem que tomar muito cuidado, né, com essas questões de que porque está na lei. Quem construiu a lei, né? O Otto Bismarck, que era um chanceler alemão da Prússia na realidade, né? Ele dizia o seguinte: quem vê como se faz leis e salsichas se repudia. Mesmo. Tá certo, Emerson. Qual é a frase do dia? E a frase eu busquei no General Patton, que inclusive é outro filme dos anos 70, né, que mostrava... O General Patton é um cara que está bem assim, sendo muito lembrado, eu acredito, porque ele era um cara bastante polêmico, falava bastante coisa, o estilo dele era um estilo mais agressivo nas palavras, que inclusive fez com que ele perdesse lá o direito de governar militarmente a Baviera, na Alemanha, né? Porque ele foi nomeado para governar o estado da Baviera, mas falou tanta bobagem e agrediu tanta gente que caiu, né? Sei. Então é bom tomar cuidado com o que se fala. E o General Patton tem uma frase que é fantástica, que ele diz o seguinte: quando todos concordam, é porque alguém não está pensando. É isso aí. É bom sempre ter aí esse ponto, né, de interrogação, essa vírgula, vamos dizer, porque
Também quem dizia isso era o Nelson Rodrigues, né? O escritor Nelson Rodrigues. Unanimidade. A unanimidade é burra. Então, com certeza, é algo pra gente sempre avaliar. E democracia e tal. Exato. Né? Nunca é demais. Dá trabalho. Tem que ter consenso. Né? Com certeza. Bom, Emerson, deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui no Radar Paulista. Agora, às segundas-feiras, hoje, excepcionalmente, às terças. É isso aí, sempre às segundas e hora ou outra às terças, às quartas, às quintas. O Emerson aparece sempre aí. Aliás, se tiver alguém nos ouvindo aí, um patrocinador, pode patrocinar que a gente vem todo dia, certo? É isso aí, bem lembrado. Porque aí a gente vai ter condição de pagar o Emerson. Exatamente. Porque o cara cobra muito, a gente tem condição de pagar só uma vez. E ainda parcelado. No cartão em 10 vezes sem juros. Ô Emerson, tem aqui o comentário do César dizendo o seguinte: o que vejo hoje em dia, as pessoas não querem pensar, querem tudo pronto, querem conceito já editado. E muitas vezes eles concordam com certa liderança que vão por caminhos errados. Exato, exatamente. O exercício do pensamento é muito importante. E você terceirizar isso é muito perigoso. Porque ninguém além de você sabe o que é melhor para sua vida. Então, acho que é importante o exercício do pensamento. E, principalmente, a discordância também é importante, né? Discordar não é errado, não é pecado. Discordar é natural. O que não pode é ir para o confronto. Né? Mas o conflito de ideias é super importante. É assim que a gente você está dizendo confronto físico, né? De violência. Exato, confronto, às vezes, é necessário também. Confronto de ideias. Exato. Né? Não o confronto físico, mas o confronto de ideias às vezes é necessário, porque às vezes o cara também ali tá abusando do poder, né? Então tem muita atenção aí. Bom, então tá certo, Emerson. Até semana que vem. Até semana que vem, Renato. Falou. Ótima semana pra você. Pra todos nós. 6h32 em São Paulo. Rádio Trianon AM 740.